Boa noite, Jonas. Para iniciar, duas perguntas do João Paulo do Portal 1921. Jonas, agora o Cruzeiro tem uma sequência de jogos em Minas Gerais, mesmo sendo visitante contra o América, e depois encara o Bragantino e o Flamengo em casa com o apoio da torcida. Gostaria de saber como essa sequência de jogos em casa pode contribuir para o preparo físico das atletas, já que temos notado uma queda de rendimento físico no segundo tempo na maioria das partidas. Bom, as nossas métricas não mostram exatamente essa queda no final das partidas. Inclusive, ao contrário, assim, os últimos 15 minutos de cada tempo são momentos onde a gente tem aumentado a intensidade. Então, isso, obviamente, as trocas ajudam, mas também no momento de um gás extra, a equipe está mostrando que tem para dar. Mas um jogo, dentro de um jogo, é uma história muito longa mesmo, um jogo, e há sempre uma oscilação de desempenho como um todo, e fisicamente isso pode entrar no pacote e a interpretação ser de que falta perna, mas não necessariamente. Muitas vezes as ações táticas são as que guiam e comandam o desempenho final, e a parte física ela acaba parecendo que é por conta dela, mas existem pontos táticos que precisam ser melhorados e que não estão ajustados naquele momento. Mas assim, em relação a 3 jogos em sequência em Belo Horizonte, é excelente. A gente não ter que viajar, né? Não ter que fazer longas viagens como essa que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, com certeza contribui muito para a nossa recuperação. A gente consegue ter mais qualidade nos treinamentos, por ajustar as cargas com mais precisão. Então, sem dúvida, isso é muito favorável para a gente conseguir engatar mais bons resultados nesses 3 jogos em sequência em Belo Horizonte. A segunda pergunta dele. Hoje foi a primeira vez na temporada que vimos a Letícia Ferreira começar uma partida no banco de reservas. Foi uma escolha técnica ou relacionada ao controle de carga? Assim, eu tenho respondido muitas perguntas, assim, questionamentos em relação a esse rodízio de atletas, né? E, assim, vem dando certo, assim, e a gente fica feliz com isso. E a verdade é que a gente conta com todo mundo, e nossa visão, ela não está reduzida ao jogo de hoje, né? Ao jogo que nós estamos jogando. A gente estende o nosso olhar. Então, a intenção de deixar a Letícia no banco é uma decisão técnica, no sentido não de defasagem técnica da atleta. É uma decisão técnica porque ela parte da comissão técnica, mas é em relação a todo o plano de longitudinal de temporada. Então, é um atleta que vinha com uma pesada sequência de jogos e teve um bom desempenho contra o Juventude, conseguiu fazer um gol, e que nessa partida a gente escolheu outras jogadoras, e assim, dessa forma a gente vai sempre olhando jogo a jogo quais são as jogadoras que em alguns momentos precisam de uma gestão de carga, outras jogadoras que estrategicamente podem, né, tem potencial para atuar com alguma vantagem na partida. Então, eu tento o tempo inteiro, principalmente para as nossas atletas, desmistificar um pouco essa narrativa de quem vai jogar como se tivesse, ou quem não vai jogar como se fosse um demérito. A gente olha de uma forma mais ampla, e a equipe inteira está preparada para jogar, e isso, na nossa opinião, vai fazer diferença. Agora a pergunta da Daniele Paiva, da Globo. Como está sendo o acompanhamento com Bianca Brasil, tendo em vista a sequência de lesões, ela fora do último jogo? O físico ainda não está perto do que já vimos, ao menos para quem acompanha os jogos. Assim, acompanhar o jogo, né, pela televisão, assim, muitas vezes você tem uma percepção que não é a real. Nós fazemos um acompanhamento com GPS, por exemplo, e temos números de intensidade que são bem decentes em relação à Bianca, e melhores, inclusive, comparados com outros momentos da carreira dela.
Agora, o acompanhamento em relação à Bianca, ele é muito bem feito, assim como de todas as atletas do Cruzeiro. Então, nós temos uma comissão técnica e um núcleo de saúde e performance muito dedicado a destrinchar as demandas e necessidades de cada atleta para que todos estejam em boas condições. A estratégia de não colocar a Bianca no jogo contra o Juventude, ela pôde ser concretizada diante da excelente partida e do placar garantido que nós tínhamos conquistado já ali no início do segundo tempo. Então, a Bianca tinha sentido um pequeno desconforto muscular, foi muito bem conduzido pelo departamento de saúde. Se ela precisasse entrar contra o Juventude, ela entraria e estaria em condições, mas diante da vitória garantida, a gente opta por não colocá-la e ela estar com mais força para atuar hoje. Então, tudo isso vai sendo colocado, vai sendo pautado e tudo feito com muito cuidado. Agora, para a gente finalizar, 2 perguntas do portal Cabulosas News. A primeira: Jonas, gostaríamos de uma avaliação da atuação do time na partida de hoje. Se cumpriram o que você esperava e quais ajustes podemos esperar para o clássico contra o América? A gente esperava um Inter um pouco mais agressivo na marcação, não com um bloco tão baixo e tão compacto. Acho que elas fizeram muito bem isso. Isso tirou um pouco do nosso jogo de entrelinhas e inibiu o nosso jogo entre linhas e reduziu os espaços para duelos ali no meio campo. Como o gramado estava muito duro, era um gramado ruim, assim, para o nível que a gente espera, né? É muito pior, por exemplo, do que os campos que nós temos à disposição lá na Toca. Então isso deixava os duelos muito vivos ali no meio campo. A nossa escolha de formação, de sistema tático, ela favorecia a gente progredir no campo, mas tirou um pouco da profundidade do nosso time. A Letícia Alves acabou ficando um pouco distante da última linha, a Gisele também, e o ataque ao espaço ficou por conta das atacantes, que muitas vezes em movimentos contrários acabavam que esvaziava a profundidade. Então, dessa forma, eu acredito que o jogo ficou difícil de jogar por conta disso, e o Inter foi bem, foi bem na proposta ali que elas iniciaram a partida. Mas eu acho que a gente não só equilibrou, como foi superior na segunda metade do primeiro tempo, assim como na segunda metade do segundo tempo também. Acho que os 2 tempos a gente termina muito bem e dominando e conseguindo se manter no campo ofensivo, inibindo os ataques do Inter. Então é um jogo que eu acho que ele tem... São 2 histórias, ou melhor, são 4 histórias dentro do mesmo jogo. Acho que o Inter vai muito bem no início da partida, a gente comanda na segunda metade do primeiro tempo, depois o Inter volta muito bem no intervalo, e por fim a gente volta a dominar a partida depois do nosso gol. Então eu creio que essa história da partida foi escrita assim de diversas formas. E jogo de alto nível, né? Adversários à altura uns dos outros, assim, com certeza você vai ter oscilações dentro da partida. O importante é não sofrer gols quando a coisa está difícil, né? Óbvio, e conseguir converter as oportunidades criadas. Segunda pergunta. Também gostaria de ouvir suas avaliações do jogo da Bianca Brasil, que foi poupada em alguns jogos, mas sempre se mostra decisiva quando entra. Hoje com uma semi-assistência e gol. E também da goleira Camila, que teve mais uma oportunidade com a ausência da Tati, mas deixou uma insegurança na saída da área. Como você avalia essa disputa entre as goleiras pela titularidade? Bom, sobre a Bianca, assim como todos os atletas do Cruzeiro, a nossa avaliação de quem vai jogar, não vai jogar, quem vai iniciar a partida, quem não vai iniciar a partida, ela é minuciosa e ela não é pautada num clichê de que você é titular e ponto. A gente não vai por esse lado, a gente não olha, não tem esse olhar. E eu acho importante expor isso abertamente, porque o torcedor consiga se conectar com isso e saber que não há demérito
quando uma atleta não vai iniciar a partida, e óbvio que a gente vai buscar o melhor para o Cruzeiro, para conseguir as vitórias, mas que eu acho que dá para a gente viajar juntos assim nessa ideia, porque ela fortalece o nosso elenco como um todo. E a Bianca, ela foi poupada contra o Juventude, como eu expliquei no pré-jogo lá, na ocasião, principalmente por conta de uma sobrecarga muscular que ela teve no início da semana. Então a gente opta por não expô-la naquele momento onde o jogo estava resolvido e dominado, e para que ela estivesse 100% na partida de hoje. Eu acho que e assim estava, e fez um baita jogo, conseguiu trazer a intensidade nas ações ofensivas que a gente precisa, excelentes ataques ao espaço, nas costas das atletas, das defensoras que saltavam. Acho que ela fez isso muito bem, teve uma excelente leitura, e quando a bola chegava ali no terço final, geralmente ela produzia chances de gol. Então assim, é o que a gente espera muito dela, e ela fez um bom trabalho nesse sentido. Em relação a Camila Rodrigues, eu acho que quando se vai para um lado mais simplista, assim, ela falha num lance que quase resultou em gol, e isso tem impacto, é óbvio, mas a gente aqui vai fazer uma análise mais abrangente. Quando a gente olha com um todo no jogo, ela fez outras saídas de defesa de profundidade que foram excelentes. Então, assim, na verdade, a grande maioria das saídas, ela não só teve um bom número de saídas, mas ela foi muito eficiente realizando as coberturas longas. Ela não foi bem, foi um erro de comunicação com as meninas na linha de baixo ali, e elas imediatamente se acertam e se comunicam ali e reconhecem a questão. Então, essa insegurança ela não está na comissão técnica em relação a essa defesa de profundidade, essa cobertura, essa saída da área. Em relação a Tati ou a Camila Rodrigues, né, e até eu incluo a Leilane nesse sentido, assim, são excelentes goleiras. A gente está muito aberto ao que elas fazem todos os dias conosco. A Tati teve uma lombalgia durante a semana, isso a tirou dos treinos e a tirou também desse jogo. A Tati está se recuperando bem, mas essa lombalgia infelizmente a tirou da possibilidade de viajar. Então a Camila assume e vai muito bem na partida, na minha opinião. Então, assim, a mesma forma as jogadoras de linha, a gente vai lidar com as goleiras também. Então, característica da goleira, característica do adversário, momento da jogadora, a gente junta, faz todo um pacotão ali e entende, e escolhe e confia. E a gente tem um grupo qualificado para isso, e estou muito feliz com o desempenho delas. Fechamos. Obrigada, Jonas. Obrigado, boa noite.